E aí pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou estar resolvendo com vocês o problema da checagem de número primo, né? Qual que é o enunciado desse cara? Peça o número ao usuário e diga se ele é primo. Dica: use math.squareroot para limitar as divisões até a raiz quadrada. Qual que é o negócio desse problema? É que ele vai depender do seu conhecimento dos algoritmos de cheque de primalidade. Geralmente, quando pedem esse tipo de coisa, é para você pesquisar mesmo, não é para você deduzir a melhor forma de verificar. Então, eu vou mostrar para vocês qual que é, não o melhor, né? Definitivamente não é o melhor, mas é assim, a forma mais rápida de você conseguir encontrar o número primo por força bruta, né? Usando esse método da raiz quadrada, né? Então, aqui, é meio. Não é muito claro aqui os nossos passos. A gente tem saída e. Entrada e saída bem definidas, né? Qual que é a nossa entrada? É um número. Na verdade, ele fala um número qualquer. Eu vou considerar aqui inteiro só. Porque. De qualquer maneira, se não for um inteiro, não pode ser primo. Então, eu vou considerar aqui só os inteiros. A nossa saída é. Se o número é ou não primo. É primo ou não. É uma mensagem dizendo isso, fazendo essa afirmação, certo? O nosso processamento ele é um pouquinho mais complicado. A gente vai precisar apelar para a teoria dos números, né? Ahn, Nesse caso aqui, o que eu recomendo vocês fazerem é pesquisar, né? Quando você pesquisa, você vai ver o seguinte. Primeiro de tudo, algumas regrinhas bem simples, né? Se num for menor ou igual a um não é primo. Não é primo. Pronto, acabou. Já é, no caso, como a gente está lidando com os números inteiros, se ele for negativo, zero ou um já não é primo. É... A gente pode. Isso aqui também, vou fazer mesmo na sequência. Se num for igual a 2 é primo, certo? Beleza, a gente sabe disso. 3 se num mod 2 opa, mod 2 igual a zero não é primo. O que significa? Se num for divisível por 2 então ele não pode ser primo, certo? Beleza. Aqui que complica o rolê. O que a gente quer fazer? A gente vai querer abrir um loop. A gente sabe, a partir disso aqui, que o num ele vai ser 3 ou mais, né? A gente aqui já viu todos os que são um ou menor que um, então esse range já foi. Esse cara daqui, até do menos infinito até 2 esse range aqui, perdão, até um foi trabalhado aqui. Esse aqui é o 2. Isso aqui são todos os números maiores que 2 que são pares, né? O que a gente sabe aqui, que o nosso número, ele é definitivamente 3 ou um número ímpar maior que 3. Agora, para testar isso, a gente vai usar um algoritmo que, basicamente, de forma simples, se a gente testar todos os divisores, todos os números ímpares até a raiz do número, se a gente não encontrar nenhum divisor, a gente sabe que esse cara é primo. É uma lei que a gente encontra da matemática, a gente consegue deduzir isso, mas a ideia é essa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que partir de 3 até a raiz de num, a raiz quadrada de num, certo? Então, melhor aqui, a gente colocar aqui, calcular raiz quadrada de num. Aqui a gente vai fazer 5. De 3 até a raiz quadrada de num. Passo 2, o que isso significa? Eu quero ignorar os ímpares, certo? Se eu começo no 3 e pulo 2, eu vou pro 5. Se eu pulo 2, eu vou pro 7. Se eu pulo 2, eu vou pro 9. Se eu pulo 2, eu vou pro 11. E por aí vai. Eu vou pegando todos os números
todos os números ímpares depois do 2. Por que eu tô fazendo isso? Porque não adianta eu pegar os pares, né? Lembrando dessa regra aqui, se par é divisível por 2, esquece. Então eu quero tentar dividir por todos os ímpares a partir do 3, certo? Então eu vou fazer isso. Vem aqui, 5. De 3 até a raiz quadrada de número com passo 2, pulando de 2 em 2 números, vou pegar e vou fazer 5.1, calcular num mod i. Vamos dizer que i é meu número atual, meu índice atual. 2.1. Se um módulo. Melhor. Se num mod i for igual a 0, num não é par. Perdão. Não é primo. Certo? Eu tenho isso. E depois disso eu não preciso teoricamente fazer mais nada, né? Se esse loop passar inteiro até chegar na raiz de num e não tiver nada, eu não encontrar nenhum divisor, então eu sei que ele é primo. Então eu poderia até fazer o seguinte. Eu poderia vir aqui, opa, calcular, definir que num é primo. Certo? E aqui eu vou tocar com esse loop. Então, i é igual a 3 até i raiz igual até a raiz quadrada de 1. Certo? Eu vou fazer isso. Então, meio caótico, tá? Eu sei, é meio estranho, talvez. Mas a ideia é o seguinte, eu fiz um passo a passo para tentar fazer esse algoritmo. Eu sei que se num é menor ou igual a 1, ele definitivamente não é primo, eu já posso retornar direto. Se num é igual a 2, eu sei que ele é primo de cara, então eu já posso retornar direto também. Se num é divisível por 2, ele é um número par, não é primo, certo? Aí aqui eu vou ter que fazer esse algoritmo de verificação. Eu primeiro calculo a raiz quadrada de num, certo? Eu vou afirmar que num é primo. Por quê? A verificação a seguir que eu vou fazer vai tentar descobrir algum número que divide num. Se eu encontrar esse número, eu vou saber que não é primo. Mas se não, eu posso simplesmente definir que não é primo. Que não é primo. E aí eu vou fazer um loop, certo? Vou dizer que i é igual a 3, vou começar com 3, e vou até a raiz quadrada de num, né? Não incluindo a raiz quadrada de num. Pulando de 2 em 2, para não incluir os pares, né? Para não verificar a divisão com os pares. Se num, se o módulo de num com i for igual a 0, ou seja, se num for divisível pelo meu índice atual, eu sei que num não é primo. Porque o número primo ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Se eu encontrei um número que é menor que a raiz dele, que desse número, que divide ele, então ele definitivamente não é primo. E aí eu vou basear nesse cara aqui, no como que eu defini, vamos dizer que é uma variável, com base nessa variável eu digo se o número é primo ou não. Bem complicado, eu sei, principalmente pelo jeito que eu falei, eu acho, mas vamos colocar isso em código para ver em ação como que isso funciona. Primeira coisa é o nosso número certo é igual a in.nextInt, certo? É o nosso número inteiro. Lembrando que o scanner está sendo criado aqui na main, né? Ele é criado aqui na main. O try ele vai fazer o disposal dele, né? Vai fechar o scanner direto pra gente. E ele vai passar de acordo o scanner pra gente, certo? Beleza, voltando aqui. A gente tem o nosso número. Tendo nosso número, a gente pode fazer essas verificações iniciais. Se number é menor ou igual a 1, eu já posso retornar, posso out. O número o não é primo.
Beleza. Se não, se ele for igual a 2. Opa, calma que eu tô errado aqui. O número é primo. É o se, inclusive, né? Se eu sei que o número é primo, eu não preciso fazer mais nada. Eu posso dar um return aqui. Pra não continuar esse processamento. Aqui eu vou dar um outro return. Pra não continuar o processamento. Else if number mod 2 igual a 0. Eu vou repetir esses dois carinhas aqui. Certo. Beleza. Ok. Eu já tenho aqui minhas validações iniciais. Vou seguir aqui. Vou calcular double na é isso math.square root de number square root só pra ter ele aqui, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer aqui, math.floor, eu não lembro qual que é, se não me engano é o floor, desse cara aqui, bem que não faz na verdade. É porque, assim, eu não preciso trabalhar com o square root vai me retornar um double. Eu não preciso, teoricamente, eu não preciso trabalhar com double, eu posso trabalhar com inteiro. Vai ser mais eficiente se eu trabalhar com inteiro. Eu poderia fazer assim, ó. Int, ele vai dropar o nosso, ele vai dropar a parte decimal aqui. Pra na hora que eu fazer essa comparação aqui, pra na hora que eu fazer o loop, eu não preciso ficar comparando com double. Porque o processador ele vai ter um processador específico para trabalhar com operações de ponto flutuante. Ou seja, operações que a gente diz que são números decimais, né? E essas operações são um pouquinho mais complexas, né? Porque você tem que lidar com algumas coisas a mais. Então, colocando para int, eu já consigo me livrar desse processamento a mais. É só uma questão mais de performance, mas teoricamente o resultado se eu manter em double, se eu não manter em double, vai ser o mesmo, certo? Agora, já peguei esses três caras aqui, já peguei esses três caras aqui, certo? E eu vou pegar bool isPrime number isPrime é igual to. Para mim, eu tô afirmando boolean, né? Boolean numbers prime. Aqui eu tô afirmando que número é primo, porque até o momento eu não tenho nenhuma informação que me permita dizer que ele não é primo, certo? Agora eu vou fazer o nosso laço de repetição. O que eu quero fazer? Quero de 3 até a raiz quadrada de 1. Até a raiz quadrada de 1, né? Então, eu vou fazer i igual a 3. I menor que a raiz quadrada de 1. Number square root. Na verdade, isso aqui não é a raiz quadrada, né? Na verdade, é a raiz quadrada, o flúor da raiz quadrada, né? Mas enfim. E mais igual 2. Pra gente fazer esse passo 2, pra gente os. Pular os números pares. Eu verifico. Se num mod i for igual a 0, eu sei que num ele é divisível number, né? Caramba, eu tô sempre confundindo. Se number for divisível por i, então eu sei que number is prime igual a false. E eu posso dar um break aqui, eu não preciso mais continuar calculando, eu não preciso verificar para outros números. Se ele sabe para um número, então se você consegue dividir por um número já que é menor, então ele já não é mais primo, certo? Beleza, já fiz essas duas verificações. Aí aqui, essa é a parte final, né? Essa é a parte que a gente quer mostrar o valor. Então, if number is prime, without número é primo, né? Else, o número não é primo. E pronto. É basicamente isso que a gente tem que. Isso aqui já é a nossa solução já.
Algumas coisinhas que eu posso fazer aqui, para evitar esse texto reclamando aqui, adicionar algumas constantes, né? Então, final string number is not prime message igual o número, né, primo? Opa. E também uma outra is prime. Is prime message. É primo. Então, ao invés desse cara aqui, eu vou usar esse cara, certo? Mas tem outro detalhe aqui, que não sei se vocês notaram, a minha ideia em continuar reclamando, que é esse código dessa branch é exatamente igual a de outro código. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia simplificar aqui, ó. Eu posso mover todo esse código aqui pra cá. Ou, por quê? Se o número for menor ou igual a 1, ou ele for divisível por 2, eu já sei que ele não é primo. Então eu posso reaproveitar esse código. Antes eu tava repetindo esse código. Agora não, agora eu não preciso mais repetir. Agora eu consigo pegar as duas condições. Então, em relação à checagem de primos, basicamente isso. É... Tentando recapitular a lógica aqui, para tentar mostrar para vocês como funciona essa coisa aqui. Antes de mais nada, a gente faz algumas validações bem simples para não ter que fazer esse processamento aqui, essa parte da raiz quadrada e tudo mais, de antemão. Porque essa parte de calcular raiz quadrada, esse loop, vai ser um pouquinho mais custoso, né? A gente faz alguns casos base bem simples que você consegue só verificar para você evitar processamento desnecessário. Então, quais que são os nossos casos base aqui? Se o número for menor ou igual a 1, ou se ele for divisível por 2, a gente já sabe que ele não é primo. Isso aqui é uma validação simples que a gente consegue fazer logo de cara. Outro caso é se o número for igual a 2. Se isso acontecer, a gente sabe que ele é primo, 2 é primo. Então eu já posso retornar aqui, eu já posso parar minha execução aqui. Mostrar para o usuário e parar minha execução aqui. Se a gente tiver que continuar, se o número provavelmente for 3 ou maior que 3, ou um número ímpar maior que 3, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a raiz quadrada dele. Poderia até fazer aqui floor, number square root floor, porque quando eu converto para int, ele remove a parte decimal, né? Então eu vou remover, eu vou fazer o floor, né? É o equivalente a fazer o floor, a pegar o maior número inteiro que é menor que o valor, né? Ou o próprio valor. Enfim, eu vou pegar o floor da raiz quadrada do número. Eu vou definir aqui que ele é primo, porque eu não tenho nenhuma evidência que comprove que ele não é primo. E vou fazer um loop de 3 até esse floor da raiz quadrada. Esse é o meu range que eu tenho para comprovar que o número é primo. Se eu tiver algum divisor desse meu número aqui, ele vai estar nesse range. Se não tiver nenhum número dentro desse range que divida o meu número original, o número que o usuário entrou, então eu tenho certeza absoluta que o meu número é primo. Isso é uma propriedade da matemática que é comprovada. Eu não vou provar aqui para vocês, né, porque não faz sentido. Não é o escopo daqui da nossa discussão. Mas aí aqui eu vou verificar. De 3 até a raiz quadrada do número, pulando sempre 2 para evitar os números pares, porque a gente sabe que os números pares já foram ignorados, a gente vai pegar e verificar se o nosso número atual que a gente está iterando é divisor de número. Se o nosso número de entrada for divisível pelo nosso índice, então a gente sabe que esse cara não, definitivamente não é primo. A gente encontrou um divisor, então a gente ignora, certo? O break aqui é para parar o processamento, porque pode acontecer que tenha mais números dentro desse range aqui, 3 até number square floor, que dividam o número. Só que a gente não está interessado nesses, a gente está interessado no primeiro cara que divide. Então, a gente já dá o break aqui, a gente já acaba com o loop e vem para cá, para essa validação. E a gente verifica, né? Se a gente fez todo esse processamento e não mudou e não achou nenhum divisor, então o número é primo. A gente imprime aqui. Caso contrário, se a gente achou algum divisor, a gente vai imprimir aqui a nossa mensagenzinha de que o número não é primo. Basicamente assim,
é meio complicado de explicar, porque envolve bastante matemática nisso aqui. Mas a ideia é essa, é de você fazer algumas validações iniciais, fazer esse loop, fazer essas verificações, seguindo essa propriedade da raiz quadrada, né, de pular 2 para evitar os números pares. E se você não encontrar nenhum divisor nesse range, você considera que o número definitivamente é primo. Caso contrário, não é primo, certo? Essa aqui é a nossa solução pro teste de primalidade. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Te vejo no próximo vídeo.